Olá! Jesus, quando apareceu aqui para os 11 após a sua ressurreição, ele falou algumas palavras que a gente vai ler aqui agora e que muita gente acaba utilizando o que ele disse para afirmar o que eu vou te dizer agora. Veja só o que Jesus disse. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem, será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome, falar novas línguas, se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão mal nenhum, e quando puserem a mão sobre doentes, estes ficarão curados. Mas eu queria chamar a atenção a um detalhe. Irão falar novas línguas. Esse texto foi o próprio Jesus que disse, e muitos chegam até a afirmar que até o próprio Jesus poderia ter falado em línguas. Será que é isso mesmo? Esse falar em línguas é o dom de línguas tão conhecido no meio cristão, no meio evangélico? Esta e outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e eu me sinto muito bem em poder estar aqui apresentando esse programa juntamente com meu amigo, professor Leandro Quadros, e agradecer a você por você estar aqui com a gente para juntos fazermos esse programa acontecer. São as suas dúvidas, os seus questionamentos que serão colocados na mira da verdade e respondidos à luz da palavra de Deus por ele, Leandro Quadros. Professor Leandro, tudo bem? Tá animado, meu amigo? Como sempre, agradecido a Deus, Tito, porque apesar de sermos falhos, pecadores, Deus nos dá a oportunidade de estudarmos a Bíblia com os nossos telespectadores e internautas. E nós queremos agradecer ao carinho de todos vocês que têm feito esse programa acontecer. Que Deus continue os guardando, que vocês continuem aí somando conosco para levarmos aí respostas bíblicas adequadas às pessoas sinceras que tanto precisam. É um privilégio para a gente, né, professor? É muito realmente bom poder estarmos aqui sabendo que nós vamos aqui estudar a palavra de Deus. E isso nos dá muita alegria, muito ânimo e vontade para fazer cada vez mais e melhor esse programa para os nossos telespectadores. É isso, nós somos motivados, né, Tito, por isso, por sabermos que as pessoas estão aprendendo da Bíblia pelo programa e depois se aprofundando nos estudos bíblicos. Então isso aí é o maior prêmio que nós recebemos. É verdade. E olha só, a gente sempre oferece um curso bíblico aqui. Daqui a pouquinho você vai ver como que faz para estudar a Bíblia com a gente, através de um curso bíblico gratuito que oferecemos, tá bom? Então, se você está sintonizando aí a Novo Tempo, caiu aqui no programa Na Mira da Verdade, não sai daí não, assista o programa até o fim e presentes serão dados para você, tá? Muito bem, nós abrimos o programa falando sobre Marcos 16, os versos 15, 16 e 17, né? E 18. E Jesus disse algumas coisas que a gente coloca na mira da verdade agora. Jesus disse que se nós crescêssemos e fôssemos batizados, alguns dons, alguns poderes ele daria às pessoas. Dentre eles, o que está citando aqui é o falar em novas línguas. Professor Leandro Quadros, o que Jesus está dizendo aqui em falar outras línguas? Esse é o dom de línguas que a gente tanto conhece aí em toda a religião neopentecostal, professor? Como é que é? Um primeiro ponto a destacarmos é que a Bíblia não ensina que todas as pessoas precisam ter os mesmos dons espirituais. Em 1 Coríntios 12, versos 29 e 30, Paulo faz uma série de perguntas retóricas que exigem, obviamente, um não como resposta, para mostrar que cada pessoa receberá o seu dom espiritual e que nem todos na igreja receberão os mesmos dons. Então, o primeiro ponto a destacarmos é que Cristo não está dizendo, em Marcos 16, 17, que todos os cristãos falariam em línguas. Então, eu recomendo que leia-se
1 Coríntios 12, versos 29 e 30 para comprovar-se isso. Agora, o que significam as novas línguas aqui nesse texto? Muitos irmãos sinceros, pentecostais, pensam que isso aqui é uma referência às línguas estranhas. Mas eu posso garantir a você, meu irmão, que não é uma referência às línguas estranhas. A palavra novas, no grego, existem dois termos principais, diríamos assim, para novas do grego. O primeiro é neos. Neos é um termo que se refere a algo novo e que não existia. Ok? E kainos é um termo que se refere a algo que é novo, mas que já existia. Cristo usou aqui nesse termo, na verdade, Marcos usou ao descrever as palavras de Cristo, ele usou a palavra kainos, ou seja, algo novo para aqueles que falariam as línguas, mas que já existia antes, porque eram outros idiomas. Se Cristo quisesse ensinar, se Marcos quisesse transmitir o que os seguidores de Cristo falariam em línguas estranhas, o termo grego utilizado aqui não seria kainos, que é algo novo que já existia, seria neos, algo totalmente novo. Tá? Então, nada no texto corrobora também a existência do dom de línguas angelicais, diríamos assim. A Bíblia não ensina em nenhum texto que o ser humano pode falar em línguas de anjos, até porque a palavra novas aqui do grego kainos é algo novo que Cristo promete, mas que já existia aqui no nosso planeta. Ele não está falando algo totalmente novo, que nunca ninguém viu, que nunca, nenhuma linguagem que alguém tenha utilizado. Não é esse o propósito do uso do termo kainos aqui. Outro aspecto importante é a palavra línguas no grego. Do grego glossa, línguas, significam idiomas. Então a tradução literal seria assim: falarão novos idiomas. E o dom de línguas, dado após essa promessa de Cristo, não é? Dado logo em seguida, em Atos capítulo 2, é exatamente isso. Você vê que Cristo promete isso aqui aos seus seguidores e momentos depois que Cristo ascende ao céu, sobe aos céus novamente, momentos depois ele cumpre aquela promessa ali de Atos capítulo 1, não é? Verso 8, dizendo que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E aí vamos para o capítulo 2 de Atos. E eles começam a falar idiomas das mais diferentes nacionalidades com o propósito de comunicar o Evangelho. Comunicar que Cristo era o Messias, morto, ressurreto e que se encontrava agora nos céus. Então a Bíblia definitivamente, ela não defende o dom de línguas estranhas. Não existe, amigo ouvinte, isso na Bíblia. A Almeida, a versão Almeida, revista e corrigida, utilizava em 1 Coríntios 14 a expressão línguas estranhas. Porém, se você perceber, você que tem a versão Almeida, revista e corrigida, esta palavrinha estranhas está em itálico. Quando o tradutor coloca em itálico, ele está dizendo o quê para nós? Que aquele termo lhe foi acrescentado, tentando dar um sentido ao texto. Mas os tradutores acabaram por perceber que eles mais prejudicaram, mais atrapalharam do que ajudaram. E aí vemos que na Almeida, revista e atualizada, já não existe mais línguas estranhas, existe só línguas. Porque este é o sentido do texto. Língua, do grego glossa, quer dizer idiomas. Então Cristo prometeu realmente que alguns dos sinais que acompanhariam os seus eleitos seria o dom de idiomas. E consideremos, como eu falei no início, 1 Coríntios 12, 29 e 30. Ele prometeu disponibilizar o dom, mas nunca prometeu que todos deveriam ter o mesmo dom. Muito bem, professor, muito bem. Estamos apenas começando o nosso programa. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas por SMS. A gente recebe aqui na hora. O nosso número é 12 981510101. Tá vendo aí? Vou até pedir para aumentar esse número que está muito pequenininho. Mas aí, 12 981510101. Você anota aí, manda para a gente um SMS, ele chega aqui na hora. Ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, @namiradaverdade, e também no nosso blog novotempo.com.br.
Na Mira da Verdade, tá bom? Você tem essas várias maneiras de participar do programa mandando as suas dúvidas pra gente. Então não perca tempo não, mande ela aí, como por exemplo aqui o Fabiano, que é de Irecê, Bahia. A minha pergunta é a seguinte: Pedro batizava somente e exclusivamente em nome de Jesus, como está escrito lá em Atos 10, 47 e 48. Por que ele não seguiu a ordem do mestre que está enfatizada em Mateus 28, 18 a 20? Que Deus abençoe plenamente a vida e o ministério de vocês. Um grande abraço para você também, meu irmão. Por que João Batista não... Pedro, né? Não, espera um pouquinho, desculpa, é Pedro. Pedro. Por que Pedro não atendeu o pedido de Cristo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele batizava apenas em nome de Cristo? Veja, jamais, amigo telespectador e amigo ouvinte, Pedro desobedeceria a Jesus, não é? Em Mateus 28, 19, pouco antes de ir aos céus, Cristo estabeleceu a fórmula de batismo dizendo o seguinte: ide por todo o mundo, não é? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Pedro e nenhuma pessoa teria autoridade para mudar a fórmula batismal estabelecida por Cristo. Outro detalhe muito importante, quando lemos Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, aprendemos que no batismo de Jesus, as 3 pessoas da Trindade estiveram presentes. Quando você lê Mateus 3, 16 e 17, diz que Cristo foi batizado, o Espírito Santo desceu no seu ombro em forma de uma pomba e o Pai falou do céu: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Se no batismo de Cristo as 3 pessoas estavam presentes, é óbvio que no batismo do cristão as 3 pessoas da divindade também precisam estar presentes. Então isso nos leva a concluir o quê? Que as menções ao batismo de Jesus, no livro de Atos, em Atos 10, como o irmão falou, 47, 48, em Atos capítulo 8, em Atos capítulo 2, versos 37 e 38, na verdade não são fórmulas, não é uma nova fórmula batismal, é somente uma confissão de fé. A pessoa era batizada sim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ele destaca aqui que eles deveriam ser batizados sobre a autoridade messiânica de Cristo. Então Pedro não estaria aqui criando uma nova fórmula batismal, mas simplesmente reforçando, destacando que os novos judeus cristãos deveriam ser batizados sob a autoridade messiânica de Cristo, demonstrando que eles aceitaram a Cristo como o Messias. Ok, muito bem, mais uma perguntinha, participe aí, mande a sua pergunta pra gente. Essa aqui chegou pelo nosso Facebook, quem mandou foi a Fernanda Brandão. A pergunta da Fernanda é a seguinte: no sacrifício oferecido por Abel e por Caim, Deus aceitou o de Abel e rejeitou o de Caim. Por que aconteceu essa rejeição, sendo que antes desse acontecimento não se encontra nos versículos e capítulos anteriores sobre a forma de como o sacrifício deveria ser feito? Por que Deus rejeitou o sacrifício de Caim? E aí, professor, na verdade, então, quer dizer que não havia ainda nenhuma instrução de como deveria ser feito o sacrifício? Não é bem assim, amiga telespectadora. Quando nós lemos Gênesis 3, 21, logo que Adão e Eva pecam, olha o que diz o texto: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Esse texto está dizendo que Deus fez roupas de pele para Adão e Eva. Para isso ocorrer, é óbvio que um animal morreu no lugar deles. E é óbvio que não foi Deus quem o matou. Nós não podemos afirmar, porque o texto não é claro, mas nós podemos perfeitamente deduzir, né, que já a partir daqui, Deus passou a ensinar à humanidade de que para o ser humano sobreviver, alguém deveria morrer no lugar do ser humano. Outro detalhe importante: conhecendo o caráter amoroso de Deus, avaliando como que Deus nos trata hoje, será que Deus rejeitaria a oferta de Caim simplesmente porque Deus não gostava dos frutos da terra? Ou porque Deus achou que o melhor de Caim era menos?
Faça essa avaliação. Deus aceita de você o seu melhor ou não? Deus aceita o seu melhor. Deus aceita o melhor que eu posso oferecer a Ele. Nós temos que entender uma coisa importantíssima. Caim ofereceu dos frutos da terra porque ele era um falso adorador. Ele não queria adorar a Deus da maneira que Deus estabeleceu, que era por meio do sacrifício de um substituto. E nós temos como provar com o texto bíblico que Caim agiu com rebeldia. Tem um texto, vamos ver se é o texto aqui onde eu estou pensando, Judas capítulo 1, verso 11, é o primeiro. Diz assim: ai deles, falando aqui de falsos profetas, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Então aqui ele compara a atitude gananciosa dos falsos profetas com Caim. E quando você vai para 1 João capítulo 3, verso 12, tem uma outra informação aqui, ó. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Você percebeu aqui essa explicação importante? Caim matou seu irmão porque ele sabia que o tipo de sacrifício que ele, Caim, ofereceu não foi pedido por Deus. E ele sabia que as obras do irmão eram boas. Ele ficou com raiva do irmão porque o irmão era bom e adorador de Deus e porque ele, Caim, era mau e era um falso adorador. Então, leia juntamente com Gênesis 4, né, que é onde menciona-se o homicídio praticado por Caim. Leia Judas 1,11 e também 1 João 3,12 e avalie também a forma como Deus trata você. Deus nunca nos rejeita, né? Mesmo quando não oferecemos nosso melhor, Deus nos aceita, Deus atua em nós. Agora é óbvio, mesmo que Deus nos aceite como somos, Ele não vai aceitar uma falsa adoração, né? Então avalie tudo isso e você vai perceber que Caim realmente foi mau. Deus tinha sim que negar a adoração de alguém que queria se salvar pelas suas próprias obras, do seu próprio jeito. É verdade, muito bem, professor, é verdade mesmo. Ok, tem uma perguntinha que chegou pelo nosso blog aí, novotempo.com/na mira da verdade. Quem mandou foi o Marco Antônio. Deixa eu colocar ela aqui para a gente dar uma olhadinha. O Marco Antônio mandou dizendo o seguinte. O Marco Antônio ele é de São Paulo, Campinas, São Paulo, e ele participou com a seguinte questão. Diante da dúvida do que se pode comer, poderiam me explicar os versos 17 de Marcos 7 e alguns versos anteriores? Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos, assim como em Romanos 14:14 e Timóteo 4:5. Vamos ver o que está dizendo aqui Marcos 7. Eu vou ler aqui primeiro os versos 15. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa é que faz com que ela fique impura. Aí depois, o verso 17 diz o seguinte: quando Jesus se afastou da multidão, entrou em casa e os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então Jesus disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Aí Jesus ainda disse, com isso, ele quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Olha aí, professor, como que a gente entende isso? E quando a gente vai lá para Romanos 14, a partir do verso 14, também diz o seguinte: por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura por ele. Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo em nome, ou melhor, não está agindo com amor. Olha só, duas chapuletadas aí, meu amigo. Quero ver como é que você sai dessa. Quantos a pergunta é nós capciosa, temos? Hein? Nós temos tempo para responder as duas nesse bloco? Temos tempo para responder, sim. Pode responder. Então vamos lá.
Veja, primeiramente, amigo telespectador, nós precisamos muito analisar bem as implicações de nossas conclusões bíblicas, né? Se Jesus estivesse em Marcos 7, Paulo em Romanos 14, abolindo as leis dietéticas de Levítico 11, nós teríamos aqui um certo problema. Por quê? Vou começar a ler o verso 1, só o verso 1 de Levítico 11 e também o verso 2, para você perceber quem criou as leis dietéticas da Bíblia. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: digam aos israelitas, de todos os animais que vivem na terra, estes são os que você pode comer. E aí segue a listagem que diferencia animais puros e impuros. Eu lhe pergunto, será que Jesus estaria corrigindo a Deus? Será que Paulo estaria corrigindo a Deus? É um tremendo absurdo pensarmos isso. Primeiro, porque de acordo com João 10, verso 30, Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. O Deus que deu as leis acerca dos alimentos imundos no Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O mesmo Deus que inspirou Levítico 11 é o Deus que está falando em Marcos capítulo 7. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Agora aí, professor, só leia para mim o verso 19 na sua versão. Quero ver uma coisa. De qual verso? É o verso 19 do capítulo 7 de Marcos. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Isso? Aqui na minha está escrito, com isso Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Então, a tua tradução, Tito, é uma tradução livre. Uhum. Por isso que eu nunca recomendo essas traduções em estudo da Bíblia. É verdade. Okay? Então isso não está no original. Não. É importante a gente destacar isso, hein? As traduções livres são traduções interpretadas. Uhum. Então nós devemos sempre priorizar as traduções literais. A NVI já não é livre, então? Já não é livre. A NVI, a Almeida Atualizada, Nova Versão Transformadora, a Tradução Ecumênica, a Bíblia de Jerusalém, né? Então, essas já não são traduções livres, nós podemos usar bem nos nossos estudos. Né? E Jesus está querendo dizer que todos os alimentos se tornem puros. Isso, e aí agora eu vou explicar aqui o que significa. Então, perceba bem, amigo telespectador e ouvinte, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. Então, Jesus não iria aqui corrigir a Deus, sendo que Jesus e o Pai são um, em natureza, não é? E Paulo não iria também estar querendo corrigir ao Deus do Antigo Testamento, até porque a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. Então, nós temos que entender Marcos 7 e Romanos 14 no seu devido contexto. E aí as coisas ficarão claras. Quando Cristo disse, né? Quando Marcos disse que Cristo considerou puros todos os alimentos, devemos ver em que contexto ele está dizendo isso. Então vamos ver aqui alguns versos, a partir do verso 1 de Marcos 7. Os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus. Viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Veja, os fariseus não viram os discípulos comerem carnes imundas aqui no contexto. Os fariseus viram os discípulos comerem com as mãos impuras, porque havia um ritual cerimonial de purificação em que eles lavavam as mãos várias vezes para que ao tocar no alimento, esse alimento não fosse contaminado. E aí ao ingeri-lo, eles se contaminassem por esse alimento. Então, a questão do contexto não é carne imunda, até porque não tinha carne imunda na mesa de um judeu. Isso é óbvio. A questão é lavar as mãos como um ritual de purificação. E isso é chamado aqui no versículo 5, não é, de Marcos 7, de a tradição dos anciãos, que eram mandamentos orais. Okay? Então, quando Marcos diz que Cristo considerou puros todos os alimentos, a resposta é simples. Ele considerou puros todos os alimentos, independente de lavar ou não as mãos, naquele ritual de purificação. O contexto é muito claro. Né? E se você ler Marcos 7, juntamente com Mateus 15, aí é que a charada fica resolvida. Por exemplo, no verso 20 apenas de Mateus 15. Pode ler do verso 1 ao 20, mas no verso 20, essas coisas tornam o homem impuro,
que é pensamentos maus, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, não é? Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. É claro o contexto, não tem como ser diferente. E quanto a Romanos 14, resumidamente, você tem que avaliar que em Romanos 14, né, e também ali no verso 2, Paulo está lidando com um problema com o qual ele lidou em Corinto. Em 1 Coríntios 8, Paulo está trabalhando a questão das carnes sacrificadas a ídolos. Então, quando Paulo fala, não é, acerca de não julgar um irmão por causa de certos alimentos, ele está dizendo o seguinte: ninguém deve julgar ninguém se alguém decide ou não comer uma carne que houvesse sido sacrificada de um templo pagão e depois fosse vendida no açougue. Então, o contexto de Romanos 14, comparando esse capítulo com 1 Coríntios, escrito ali pela mesma década, né, você percebe que o problema era esse. Então, nós temos que ter muito cuidado antes de chegarmos à conclusão de um texto bíblico, fazermos uma análise mais contextual, porque aí sim estaremos aprendendo aquilo que Deus intencionava ensinar-nos. Ok, professor, muito bem. Participe do programa aí, mandando suas perguntas para a gente. Nós temos ainda muito tempo. Agora nós temos que ir para um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você o que você faz para você ter esse curso bíblico gratuito aí na sua casa, tá bom? Então, daqui a pouquinho você vai ver como fazer para receber o curso bíblico na sua casa, esse que está aqui nas minhas mãos. A gente tem que ir para um breve intervalo, não sai daí não. Em 3 minutinhos estamos de volta. Voltamos já. Já estamos de volta, quero dizer que você é muito bem-vindo aqui, você que está acompanhando aí o nosso programa aqui na TV Novo Tempo, é um prazer ter a sua companhia, onde quer que você esteja. Talvez você está vendo a gente pela internet também, sinta-se abraçado, obrigado por você estar acompanhando o nosso canal no YouTube aí, acompanhando os nossos programas, talvez você já viu alguns anteriores. Olha, pode procurar lá que tem muita coisa boa, que eu tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas suas, tá bom? Obrigado por você estar aí. Eu queria nesse momento oferecer aqui, como eu disse no bloco anterior, o curso bíblico que oferecemos todas as semanas. Verdades para o tempo do fim. Acreditamos muito nesse tema desse curso bíblico aqui. Nós estamos vivendo justamente nesse tempo do fim. Todas as profecias indicam que nós estamos vivendo justamente no tempo do fim. Essa é a última geração, com certeza. Jesus em breve vai voltar. E esse curso bíblico tem 16 lições relacionadas a esse momento. Portanto, peça agora mesmo. É gratuito, você não vai pagar nada, nem um envio você vai pagar. É só você entrar no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai clicar na revista e vai ser direcionado para preencher um cadastro e para que ela chegue direitinho na sua casa. Ou então, você também pode ligar para a gente no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 3121 é o nosso telefone. Nós temos uma equipe aqui pronta para receber a sua ligação, fazer o seu cadastro e mandar para você. Não perca tempo não. Milhares de pessoas já pediram. O que você está esperando? Verdades para o tempo do fim. Peça agora mesmo, tá bom? Muito bem. A próxima pergunta, ela chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou, você pode mandar suas perguntas pelos nossos canais aqui das redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, Twitter, @namiradaverdade e também no blog novotempo.com/namiradaverdade, além do SMS, que já eu falo. O Wagner de Araújo, ele fez a seguinte questão. Quando lemos Mateus capítulo 27, verso 44, aparece que os 2 ladrões faziam ofensas a Cristo. Agora, já no livro de Lucas, no capítulo 23, verso 39, apenas um fazia ofensa. Como que a gente explica isso? Em um texto, o relato diz que os 2 ofendiam a Jesus, no outro não, apenas um. Qual que é o verdadeiro, professor? Ambos são verdadeiros. O detalhe é que um evangelista retrata os 2 maldizendo a Jesus e Lucas retrata aquele dos 2
que se arrepende, permite ser tocado pelo Espírito e reconhece Jesus como Messias. Nós não temos nenhuma indicação e nenhum dos relatos, né, que eles têm por exemplo, que um ladrão desde o início, um criminoso desde o início blasfemou de Jesus e o outro não. Pelo contrário, os evangelhos se completam. Um evangelista informa que os dois blasfemavam de Jesus, mas naqueles momentos que passaram com Cristo na cruz, um deles se arrependeu. E a este Cristo prometeu o paraíso quando Cristo voltasse. Então vejamos os evangelhos assim, como complementares, né? Eu já dei essa ilustração aqui algumas vezes e vou repeti-la. Se nós assistirmos, amigo telespectador, o mesmo filme e juntos, não vamos descrever o filme com os mesmos detalhes. Não tem como. E por quê? Porque cada um de nós tem uma bagagem cultural, tem uma forma de ver o mundo, né? E certos detalhes de algo chamam mais na nossa atenção do que para outras pessoas, não é? Então, para os evangelistas é a mesma coisa. A inspiração atuou neles e não tirou a individualidade deles. A inspiração do Espírito Santo atuou nos evangelistas, cada um descreveu os eventos da vida de Jesus de sua perspectiva, e aí, com 4 versões do Evangelho, cada uma complementando a outra, temos um quadro muito mais amplo e perfeito da vida do nosso Mestre. É verdade, professor. Muito bem. Tem mais uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso blog agora. Quem mandou foi o Adriano. Ele é de Marimbondo, Alagoas. E a pergunta é a seguinte, uma pergunta interessante. Professor, de acordo com a Bíblia, eu estarei perdido se eu não levar ninguém a Cristo? Qual é o Evangelho? Que a gente pregue a todo mundo, que a gente apresente Cristo a outras pessoas, que a gente mostre esse Evangelho eterno para que pessoas também aceitem. Será que a Bíblia está condenando a gente ou dará alguma condenação se nós não conseguimos pregar isso a ninguém, convencer ninguém dessa verdade eterna? Nós temos que avaliar essa questão de acordo com aquilo que a Bíblia realmente nos transmite. Em primeiro lugar, o Evangelho, a palavra Evangelho, né, do grego Evangelion, significa, Evangelion, né, significa boas notícias, tá? Então, e qual é a boa notícia? A boa notícia de que Jesus Cristo morreu pelos pecados da humanidade e que todo aquele que crer nele pode ter a vida eterna. O texto mais conhecido e que melhor apresenta e que melhor resume, né, essa boa notícia é João 3,16. Né? João 3,16 diz, porque Deus amou tanto o mundo, tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então essa é a boa notícia. Nenhuma pessoa precisa ficar presa à morte por toda a vida. Se ela vier a morrer, crendo em Cristo, ela será ressuscitada para ter a vida eterna. Então a boa notícia é a vida eterna em Cristo Jesus. A morte não é o fim de tudo. Agora tem um detalhe importantíssimo. Quando você recebe uma boa notícia, você consegue ficar calado? Não tem como. Se você recebe, por exemplo, a boa notícia de que você passou em um concurso público, você vai contar para o maior número possível de pessoas do seu círculo de influência. Se você recebeu a boa notícia de que nasceu seu filho, você quer que todo mundo saiba. Se você recebeu a boa notícia de que aquela doença que havia sido apontada nos seus exames não existe mais, é óbvio que você vai querer contar para todo mundo. Agora imagine quando você recebe a boa notícia, ao estudar a Bíblia, de que Cristo perdoa todos os seus pecados, não importa o que você tenha feito.
e que Ele vai dar a vida eterna a você e a todos aqueles que você ama, se você exercer fé em Cristo e eles também aceitarem a Cristo como Salvador. Não tem como ficar calado. Eu gosto muito de um pensamento de Ellen White, em que ela diz o seguinte, que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Repito, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. O apóstolo Paulo falou uma vez o seguinte, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Por quê? Ele havia tido tantas provas do amor de Deus que ele era indesculpável em não levar o evangelho. Eu tenho convicção de que muitos que não fazem nada pelo evangelho, eles ainda não tiveram encontro pessoal com Cristo. E não perderão a salvação porque não pregaram simplesmente, mas porque não tiveram encontro com Cristo. Porque quando você tem um encontro com Cristo, o Espírito Santo vai lhe dar algum dom espiritual ou alguns dons espirituais para você poder falar de Cristo. É impossível, não tem como separar o aceitar a Cristo do ser um missionário de Cristo. Então eu recomendo que você, meu irmão, reavalie bem a sua vida espiritual e exerça o dom espiritual que Deus lhe deu. Se alguém não vier a ser batizado por influência sua, isso é o de menos. O importante é você falar de Jesus para a pessoa, porque se ela não aceitou a Cristo agora, ela pode aceitar depois. E Deus pode fazer com que a mensagem que você levou para essa pessoa, na verdade, seja transmitida para outra pessoa que venha aceitar a Cristo. Então o seu trabalho em Cristo nunca é vão. Ok? E eu finalizo essa explicação lendo para você o que está em Isaías, capítulo 52, verso 7. Um texto que vai motivar você. Diz assim, ó. Quão formosos são os pés sobre os montes daquele que anuncia boas novas, que proclama a paz e que anuncia as boas notícias e que proclama a salvação de que o Senhor vem, né, de que o Senhor reina. Então, quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Deus tem bênçãos para você. Exerça o seu dom espiritual, porque essa é uma evidência clara de que você tem uma relação com Cristo, e é Cristo quem lhe salva. Ok, professor, muito bem. Tem uma pergunta agora que chegou pelo nosso Twitter. Quem mandou aqui, deixa eu ver, foi o Francisco Alex, e a pergunta dele é a seguinte: os primogênitos mortos no Egito terão a chance da vida eterna? Ou seja, ali Deus fez uma promessa, porque Faraó não queria liberar o povo, e ele disse que morreria todos os primogênitos, e assim aconteceu. Crianças, talvez, primogênitos, poderia ter crianças também, ou já adultos, enfim, mas muitos morreram, talvez sem ter culpa. Esses que morreram pelo poder de Deus poderão ter chance de salvação? Veja, primeiramente, quando Deus castigou os egípcios por meio dos primogênitos, né, não podemos dizer que eles não tinham culpa, diríamos assim, porque eles também faziam parte daquela civilização ímpia que negava a Deus e que condizia com as decisões erradas do faraó. Agora, nós não temos como avaliar, né, até que ponto alguém daquela época disse ou não um sim para Deus. Pode ocorrer de Deus executar o juízo anteriormente em alguém? Pode. E eles podem ter sido esse caso, como aconteceu, por exemplo, com Sodoma e Gomorra, que já não tem mais chance de salvação. Agora, avaliar se todos os primogênitos do Egito realmente não tinham nenhuma chance, isso não faz parte da revelação bíblica. Eu, particularmente, não gosto de me deter nesse tipo de questão. Quando a Bíblia não revela, não adianta especular, dar ideias, porque nós só vamos perder o nosso tempo e não vamos encontrar a resposta. Ok, muito bem. Tem mais uma agora aqui, essa que chegou pelo nosso Facebook, quem mandou foi o Jorge Luiz, e a pergunta dele é a seguinte: o Jorge diz que congrega na Igreja Plenitude de Indaiatuba. Um abraço a você e aos irmãos também que frequentam a Igreja Plenitude de Indaiatuba, tá bom? Que Deus abençoe ricamente.
Sou muito fã do programa. Obrigado, meu amigo. Se praticarmos o amor com excelência, estaremos cumprindo a lei? O amor excede a lei. Romanos 13:8. Por favor, explica aí, professor. Um abraço a todos. E aí, professor? A questão do nosso amigo Jorge Luiz é o seguinte: se praticarmos o amor com excelência, estaremos cumprindo toda a lei? Jesus disse, né, que reduziu não, mas ele sintetizou a lei em 2 mandamentos. Amigo telespectador, muito obrigado, né, por sua pergunta. Eu quero lhe ajudar a compreender uma coisa: o amor, ele não se sobressai à lei, não se sobrepõe à lei. O amor é a essência da lei, é diferente. Então eu vou ler para você aqui Romanos 7, verso 12. Assim que em tudo tratem aos demais, assim como desejam que eles tratem a vocês. Essa é a essência, essa é a lei e os profetas. Ou seja, a essência da lei e dos profetas é fazermos para os outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. Então, a lei, o amor não se sobrepõe à lei. A lei é a base, é a essência do amor. O amor, na verdade, é a essência da lei. Tá? Com isso, eu quero lhe dizer o quê? O que eu já afirmei algumas vezes aqui no programa Na Mira da Verdade. Os 2 grandes mandamentos em Mateus 22, 36 a 40, que dizem para amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, na verdade, eles são a essência ou o resumo dos 10 mandamentos. Então, uma coisa não abole a outra. Eu vou dar uma atividade para o querido irmão. Leia Êxodo capítulo 20, tá? Do verso 1 ao 17. E eu queria que você detectasse uma coisa interessante. Você vai ver que os 4 primeiros mandamentos da lei, que dizem, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não colocarás o nome do Senhor teu Deus em vão e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Você vê que esses 4 mandamentos nos ensinam como devemos nos relacionar amorosamente com Deus. Quando você obedece aos 4 primeiros mandamentos, você está demonstrando o seu amor para com Deus. Os outros 6 mandamentos, você vai perceber que eles estão ligados às nossas relações para com o próximo. Então, quando obedecemos aos últimos 6 mandamentos, nós estamos nos relacionando amorosamente com o nosso próximo. Então você percebe, o amor não se sobressai à lei. O amor é a base ou é a essência da lei. E por isso, meu querido irmão, quando alguns apologistas argumentam, né, que a lei do amor substitui os 10 mandamentos, isto é uma heresia. Não encontramos nenhum respaldo bíblico para isso, porque como Cristo bem disse, né, em Mateus 7,12, a essência da lei e os profetas é o amor a Deus, né, e o amor ao próximo. Uma coisa complementa a outra. Ok? Muito bem, mais uma perguntinha aqui, agora essa por SMS. São várias formas que você pode mandar. O SMS, o número é 12981510101. Quem mandou, deixa eu ver se tem o nome aqui, o Renan Cajal, lá de Curitiba. E a pergunta dele é a seguinte: gostaria de saber em relação ao juízo investigativo. Recebi um vídeo de um pastor de uma denominação evangélica dizendo que os adventistas são uma seita por aceitar o juízo investigativo e que isso não está escrito na Bíblia, e sim nos escritos de Ellen White. Professor Leandro Quadros, onde na Bíblia está escrito sobre o juízo investigativo? Existe muita desinformação, né, no meio religioso sobre os adventistas. Graças a Deus, né, que a TV Novo Tempo tem sido usada por Deus através dos seus diversos programas para mostrar que aquilo que muita gente diz acerca do adventismo é uma bobagem sem tamanho. As pessoas, especialmente o brasileiro, infelizmente, ele tem
o costume de acreditar em algo ou alguém sem conferir a fonte original para comprovar a veracidade da informação. Mas a Novo Tempo tem cumprido aí o seu papel, entre outras instituições, juntamente com outras instituições, obviamente, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para mostrar que essa imagem distorcida do Adventismo apresentada por muitos apologistas, na verdade, tenha a ver com a postura tendenciosa deles. Tá? Agora, em relação ao juízo investigativo, eu gosto muito do termo juízo pré-advento, porque é isso o juízo investigativo. O que é um juízo pré-advento? Advento é a crença no segundo advento ou vinda, né, de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Pré-advento, obviamente, é um juízo que ocorre antes da volta de Cristo. E nós temos farta base bíblica para isso. Né? Então, vou lhe dar um exemplo. Vou dar um aqui, porque eu já apresentei outros textos em outros programas, mas eu quero fazer uma outra análise com você hoje. Na verdade, essa análise não é minha. Essa análise foi feita primeiramente por um teólogo luterano chamado Joseph A. Seyss. Obviamente, ele não crê nos mesmos detalhes que os adventistas, e tem doutrinas diferentes, mas o doutor Joseph A. Seyss, ele viu, neste argumento que eu vou lhe apresentar aqui, ele viu nesse texto uma prova clara de que antes ocorreu um juízo no céu para que isso ocorresse. Tá? E quando ele aborda, entre outras coisas, a ressurreição dos justos, não é? Porque diz aqui em 1 Coríntios 15, 51, o seguinte: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E aí fala aqui no contexto da ressurreição. Esse teólogo luterano, ele afirmou o seguinte, que para alguém ser declarado digno da primeira ressurreição, um juízo tem que ter sido realizado previamente. Para alguém ser declarado digno da primeira ou da segunda ressurreição, que é a ressurreição para a segunda morte, para o castigo, é óbvio que um juízo foi realizado antes. Então isso é lógico, isso é bastante óbvio. É por isso que Paulo diz em Romanos 14, 12 o seguinte: cada um de nós... Não, na verdade Romanos 14, 12 ele fala assim: todos prestaremos contas a Deus. E 2 Coríntios 5,10 diz que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, esses dois textos mostram que nós também seremos avaliados no juízo. Você pode pensar, mas como? Se eu já aceitei a Cristo, fui perdoado? É que o propósito do juízo pré-advento, ele não é de condenar os cristãos. Quando você lê Daniel 7, versos 9 e 10, você percebe que anjos e anjos e anjos estão ao redor do trono de Deus quando se assenta ao tribunal e se abrem os livros. Por quê? Porque estes seres expectantes, eles acompanham o desenrolar do grande conflito cósmico e eles precisam entender a maneira justa como Deus lida com o pecado dos pecadores. Então, os anjos não são oniscientes e Deus precisa mostrar a eles que quem realmente aceitou a Cristo é quem realmente estará lá. Porque senão os anjos teriam muitas surpresas e muitas dúvidas sobre o caráter de Deus, porque Deus conhece a nossa mente, agora um anjo não. Okay? Então, o juízo pré-advento é necessário para Deus vindicar o caráter dos justos e para mostrar diante do universo, declarando quem é digno da primeira e quem é digno da segunda ressurreição. Tá? Outro texto que você poderia ler, 1 Pedro 4, 17, que também fala que o juízo começa pela casa de Deus, tá bom? Então não tem nada de herético nisso, pelo contrário, né? O que nós fazemos é destacar que existe essa doutrina do juízo na Bíblia. Doutrina essa que muitos cristãos, infelizmente, têm deixado de lado. Ok, professor. Temos ainda alguns minutinhos que dá para colocar mais uma questão. Essa pelo Facebook, quem mandou foi o Ronaldo. E a pergunta dele é a seguinte: boa noite, gostaria de parabenizar todos da TV Novo Tempo pelos programas. Pena que não passa em TV aberta aqui onde eu estou.
pois é o melhor canal de TV dos últimos tempos. Obrigado, Ronaldo. Obrigado por você gostar assim e elogiar bastante a programação do Novo Tempo. Sou um grande fã do programa Na Mira. Parabéns pelo trabalho de vocês. Agora a pergunta dele: por que a Igreja Adventista não para de pedir o dízimo e fica com a contribuição voluntária e o Anjos da Esperança? Pois Cristo disse que devemos buscar a Deus em primeiro e o restante será acrescido. Por ter um trabalho tão bonito, tenho certeza que Cristo não vai deixar nada faltar. Tem várias denominações que adotam a contribuição voluntária e vão muito bem. O Anjo da Esperança pode até aumentar e manter a TV e rádio muito mais. Deus continue abençoando todos vocês. Na sinceridade dele, professor, ele, pelo que eu vi aqui, não é assim muito acordo com a questão do dízimo, né? Agora, a questão do dízimo é, de fato, uma forma de manter toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Primeiramente, meu irmão, em Malaquias 3, 8 e 9, nós percebemos que... Antes eu quero de explicar isso, quero dizer uma coisa. A Novo Tempo não pede dízimo para ninguém. Então, esse é um primeiro ponto. A Novo Tempo sempre orienta que todo doador dizime na sua igreja. Nós entendemos que o dízimo é sagrado e ele não tem que ser administrado pela Novo Tempo. Ele tem que ser administrado de acordo com as normas estabelecidas na igreja, mundial. Okay? Então, primeiro de fundamentado tudo, na palavra de Deus. Fundamentado, óbvio, na palavra de Deus. Então, a igreja não recebe, a Novo Tempo não recebe dízimo de ninguém. O que a Novo Tempo recebe é uma pequena parcela dos dízimos que são enviados à divisão sul-americana, que é o escritório geral, a sede da Igreja Adventista aqui para a Sul-América, e a divisão sul-americana repassa uma parcelinha deste dízimo para a manutenção dos projetos evangelísticos da Novo Tempo. Projetos evangelísticos. Muito importante isso. Outro detalhe importante, meu irmão, você tem que ficar um pouco a par de algumas coisas. Por exemplo, eu não vou dizer valores aqui, que não é o caso, mas com as doações que a Novo Tempo recebe para manter os Anjos da Esperança, dá para pagar apenas os canais em que nós estamos. Os canais acabam. Fora isso, mais nada. Né? Então, se a Novo Tempo não recebesse essa parte do dízimo para a compra de equipamentos, para pagamento de funcionários, para imprimir estudos bíblicos grátis e pagar até mesmo envio para as pessoas, não existe. Né? Então, você precisa ter uma noção maior de gastos de TV. Mas não é nem só isso, viu, professor? Eu queria até, nós temos só um minuto, mas eu queria ir mais além. Na verdade, ele fala a Igreja Adventista e não a Novo Tempo, né? Ele que acabou acrescentando a Novo Tempo. Mas eu acho que o que valeria nós apresentarmos aí é o fato que a Bíblia apresenta o dízimo como adoração. Também, mas se eu tenho que apresentar, óbvio, temos que apresentar assim, mas se eu não esclarecer isso para ele vai ficar ainda confuso. Né? Ok. Então é importante que ele saiba dessas coisas, que ele veja que para manter uma TV, mesmo seja cristã, é muito mais dinheiro do que você pode imaginar. Então eu convido que você um dia venha visitar aqui a Novo Tempo, venha conhecer a estrutura, venha conversar com os nossos administradores e você vai ver que a coisa é bem diferente do que você pensa. 30 segundos, professor. E aí eu recomendo que você leia, meu irmão, Malaquias 3, 8 e 9, que era o texto que eu tinha me proposto apresentar anteriormente, né? O dízimo, ele pertence a Deus e quando nós não dizimamos, nós roubamos a Deus. Então, se Deus considera um roubo não dizimar, é óbvio que não dizimar é pecado. Então, nós não podemos abandonar a prática do dízimo. Nós mesmos que trabalhamos aqui dizimamos, porque sabemos que é uma adoração nossa para com Deus. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos. Bem já estourado, mas eu quero te agradecer pelas respostas bíblicas aí, tá bom? Tudo bem, amigo telespectador e ouvinte da Novo Tempo, muito obrigado por sua companhia e lembre-se que no programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a palavra de Deus terá coragem de lhe responder. E aqui no Beco Você Sabe, as suas dúvidas sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!